Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Dia 10 de março, quinta-feira, o Evangelho para hoje é Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é preparado pela primeira leitura. Que a primeira leitura apresenta aquela história da rainha Esther, que está sob perigo, não somente ela, mas todo o povo, não é? O povo judeu está em perigo, não é? Naquela nação estrangeira, por conta de ciúmes, de invejas, de coisas assim. E o texto mostra que ela se prostra desde de manhã até o anoitecer, juntamente com suas servas, em oração. E ela invoca a Deus. Ela diz: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Tu és bendito, vem em meu socorro. É interessante que ela faz uma memória. Ela diz: Senhor, eu ouvi dos livros dos meus antepassados que Tu libertas, Senhor, até o fim, todos os que Te são caros. Belíssima essa oração da rainha Esther. E todos sabemos o final dessa história. O final do texto termina com uma pequena prece. Transforma nosso luto em alegria e nossas dores em bem-estar. Seria belo esta prece para o dia de hoje, não é? E o Salmo também prepara o Evangelho quando no refrão diz: Naquele dia em que gritei, vós me escutastes. Porque no Evangelho Jesus diz: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. São três verbos: pedir, procurar e bater. Alguns dizem: por que pedir a Deus se Ele já conhece tudo, já sabe tudo? Não seria necessário pedir se Ele já conhece nossas necessidades? E a esse respeito escreve o velho Agostinho de Hipona, que nos diz que a oração, quando é um pedido, tem um caráter pedagógico, diz Agostinho. Por quê? Porque através da oração, quando nós pedimos, primeiro nós nos damos conta de que nós dependemos de Deus. É muito belo isso, né? Segundo, nós nos damos conta da proximidade de Deus, que está ali pronto para nos escutar. E terceiro, à medida que nós pedimos, tomamos consciência que Deus vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Então a oração ela tem um caráter pedagógico, não é? E continua Agostinho de Hipona. Ele diz: fazemos ou tomamos consciência das nossas necessidades quando nós rezamos. É muito belo isso, né? A oração nos faz tomar consciência de quem nós somos. São Francisco rezava noites inteiras com uma única frase: Senhor, quem és tu? Senhor, quem sou eu? Quer dizer, quais as minhas necessidades, quem eu sou mesmo, qual a minha essência. A oração que te faz conhecer quem tu és. Eu tenho indicado às pessoas que cada um procure avaliar-se e faça uma oração, escreva uma oração que seja a sua conversa com Deus, a sua entrega com Deus, para rezar toda noite. Olhando ali pontos sobre sua vida, né? Senhor, hoje eu me encontro uma pessoa frágil, assim, assim, assim. Preciso perdoar estas pessoas que me ofenderam, assim, assim, assim. Dá-me, Senhor, a alegria de voltar a ser espontâneo, feliz, alegre. Dá-me, Senhor, também a graça de voltar a ser criativo, de recuperar coisas que eu perdi ao longo da minha história, etc. Você pode compor uma oração a partir das suas necessidades e todas as noites rezar. Inclusive, isso tem sido feito por grandes personalidades, né? Ultimamente, interessante, quando eu morava em Roma, eu compus uma oração assim, não é?
Uma oração na qual eu me colocava nas minhas necessidades todas diante de Deus, escrevi, inclusive, a oração, e rezava pela manhã, quando acordava, e rezava à noite. Fora as outras orações, eu rezava essa, que era a minha conversa específica sobre como eu me encontro hoje e como eu gostaria de me encontrar com a graça de Deus. É pedir para receber, é procurar para encontrar e bater para que a porta nos seja aberta. A oração também tem um outro valor, nos põe em contato com Deus, e esse contato não podemos perder nunca. Pois bem, os antigos filósofos, Platão, Aristóteles e outros, diziam que Deus está distante. E Deus estando distante, criou todas as coisas, mas não é que se envolve nas coisas pequenas dos homens do dia a dia. Deus apenas criou. Porém, no final desse ciclo de pensadores, aparece Plotino, que tem um pensamento diferente. E diz que Deus, como bondade infinita, está sempre preparado a dar daquilo que Ele tem, a dar daquilo que Ele é. No Evangelho de hoje, Jesus, no segundo ponto do texto, diz: quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão, ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Quer dizer, às pessoas amadas nós oferecemos aquilo que temos de melhor. Notem, quando você vai numa festa de um amigo seu, você não leva qualquer quinquilharia. Você quer levar um presente, você pensa, vou levar uma coisa que pareça com aquela pessoa que eu gosto tanto, né? Vou levar isso aqui que parece com aquela pessoa, mesmo que seja um presente que não seja caro, uma coisa simples, uma lembrança. Mas é algo que você prepara com carinho, como diz o italiano, com accuratezza, quer dizer, com todo cuidado. Então o pai não vai oferecer ao filho uma pedra quando ele lhe pede um pão, ou uma cobra quando ele pede um peixe, não é? Quando ele pede alimento, você não vai dar uma coisa que não alimenta, não é? Ele diz, assim também é o nosso Pai do céu, quando seus filhos o invocam. Olhemos, por exemplo, na Trindade Santa. O Pai doa tudo ao Filho, e tudo o que o Filho possui o obtém do Pai. Belo, não é? Bela esta relação na Trindade. Entre os amigos se doam coisas boas, não digo coisas valiosas de preço, mas coisas boas e coisas dadas com amor. O místico Ângelo Silésio dizia: a Deus que é grande, ou Deus que é grande, tem prazer de dar grandes coisas aos seus filhos. Nós é que às vezes temos um coração muito pequeno para receber bênçãos tão grandes. Caros irmãos e irmãs, hoje, portanto, nós somos convidados a aprender a rezar, sabe? Outro dia eu escutei uma senhora dizer: ai, padre, eu estou pedindo muito a Deus uma piscina para minha casa. Eu fiquei a pensar, esta coisa aqui não é para você pedir, não precisa você pedir a Deus. Você pode pedir uma ajuda a Deus, mas vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai procurar ser criativo no teu trabalho, vai procurar dar uma resposta eficaz às necessidades do dia a dia e tal. Mas tem algumas coisas que a gente reza que eu não sei se são interessantes aos olhos de Deus, não é? A gente deve pedir coragem a Deus para trabalhar e ter sonhos, e Deus vai realizar os nossos sonhos, tá certo? Depois, uma outra questão, e o Evangelho termina com isso, é a chamada regra de ouro. Tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Esta regra de ouro está presente praticamente em todas as religiões. Tudo o que quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Portanto, hoje terminamos a reflexão. Eu quero terminar com um pensamento de Madre Teresa de Calcutá. Aliás, uma história, não é? As suas filhas espirituais vieram até Madre Teresa e disseram: Madre, nós precisamos diminuir a oração, porque nós não estamos tendo tempo de fazer tudo o que devemos fazer no hospital, cuidando dos enfermos. E a Madre parou e pensou, disse: quantas horas nós estamos rezando por dia? Pela manhã nós rezamos 1 hora, tem a missa, tem a oração pessoal, 1h30.
E a irmã disse, a Madre Teresa de Calcutá disse: pois se com 1h30 vocês não estão conseguindo fazer o que deviam fazer, agora vocês vão rezar 3 horas por dia. Porque se vocês não têm um alimento espiritual para dar força a vocês, como é que vocês querem fazer a prática da caridade sem um alimento espiritual? Muito bela essa palavra de Madre Teresa. E o cardeal Ângelo Comastri conta que certa vez, a primeira vez que encontrou com ela, porque ouvia muito falar do trabalho de Madre Teresa e ele era ainda um padre jovem, ele foi ao encontro de Madre Teresa e disse: Madre, dê-me um conselho, eu sou um padre jovem, dê-me um conselho. E ele disse que esperava que ela dissesse: ajude os pobres, faça caridade, faça isto, faça aquilo. Em vez do verbo fazer, ela usou um outro verbo. Ela, aliás, perguntou: como é que anda a sua vida de oração? E aí ele disse: irmã, eu rezo a liturgia das horas, eu celebro missas. Ela disse: não, não é sobre isto. A sua vida de oração pessoal, a leitura da palavra de Deus, a meditação, a recitação do terço, a adoração ao Santíssimo, como andam estas coisas? Porque disso é que vai depender todas as outras coisas. Belíssimo conselho de Madre Teresa, e possamos pensar sobre ele ao longo do dia. Um conselho dado a Ângelo Comastri, que ele, com muita alegria, ele conta de vez em quando e até se emociona. Na última entrevista que ele deu na TV italiana, quando a repórter perguntou, e disse: cardeal, fale um pouco sobre Madre Teresa. E ele caiu num pranto, e ela veio, abraçou e o consolou. Disse: desculpe, eu sei que lhe custa muito falar, porque o senhor tem uma amizade muito bela com ela, e ela ajudou muito o senhor na vida espiritual. Pois bem, os santos nos ensinam a rezar. Aprendamos com eles o caminho da oração. Abençoe-os Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe sempre.